Graças a Deus. Glória a Deus! E aí, irmão? Irmã? A paz do Senhor Jesus, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão para os jovens, mas também para os responsáveis pelos jovens. E claro, para todos os adultos, todos os adolescentes, é uma mensagem para a igreja. Mas a gente parte de uma reflexão com olhar para o jovem da comunidade cristã no mundo inteiro. Em particular pelo nosso jovem da IBCO. Eu, essa tarde, quero trazer uma reflexão a partir do livro de Jeremias. Apanha aí sua Bíblia, apanha aí sua Bíblia e abra aí em Jeremias. Nós vamos percorrer algumas páginas. O Senhor falou comigo durante essa semana, falou muito comigo durante essa semana, nesta palavra. Irmãos, eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de ver, de rever os nossos rumos. Se tivesse um título, essa reflexão seria O Caminho. Uma reflexão sobre o caminho. A partir de Jeremias. E a gente ainda, tá percebendo os movimentos do cotidiano, das circunstâncias, mas nada do que está aí, irmão, é para nos atingir de forma maligna. Pelo contrário, é para nos moldar, para mexer conosco, para nos levar e nos elevar a Deus. Tenha certeza disso. E essa palavra, ela vem a partir de um momento em que, hoje, mais do que nunca, nós precisamos compreender o nosso papel no mundo. Nosso papel no mundo. Qual é o propósito de Deus para conosco? Talvez você saiba, talvez você já saiba. Talvez você ainda tenha dúvida, talvez você tateie sobre as respostas dessa questão. Então, vem comigo e vem com Deus para essa reflexão. Quando Deus fala conosco, Ele tem um propósito. Ouça Ele.
Ou talvez até mesmo ele já falou com você e você já está no propósito de Deus. Glória a Deus! Você já está no propósito. Ou você não ouviu, ou você não entendeu. A Bíblia que eu estou trabalhando, ela está na versão NVI. Eu vou começar com o texto de primeiro capítulo de Jeremias, verso 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Irmãos, isso é uau! Isso é fantástico. Eu e você, antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha nos separado, nos intencionado para sermos profetas às nações. Eu e você, irmãos, fomos preparados por Deus para falar em nome dele às nações. Aí você pode dizer assim, não, mas espera aí, eu sou jovem, eu sou adolescente, ou eu comecei agora a vida adulta, ou eu sou um jovem mais senhor e ainda tenho muita coisa para resolver, ou até mesmo, não sou eu não é comigo não, Deus te chamou, foi ele, Deus falou para ele ser isso, para ela fazer isso, para ela fazer aquilo. Irmãos, a gente fica vendo aí, hoje em dia falar em coaching, né? É uma coisa que, para alguns irmãos evangélicos, coaching é uma coisa que assusta. Tem gente que cria polêmica, tem debates, tem uma série de coisas no meio evangélico sobre coaching. Mas Deus fez coaching com Jeremias. Olha aqui, lê comigo, Jeremias 1, 6 a 8. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Tem muita gente se escondendo atrás de historinhas, de desculpas, de medinhos, de muita coisa, irmãos. E às vezes parece até que é desculpa plausível. Ah, eu não sei falar, isso é pra gente já experiente, é pra gente que já tem know-how. Eu ainda sou muito jovem, eu ainda não tenho background. Irmãos, a palavra do Senhor é séria. Olha o que Deus vai responder para Jeremias, né? O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar, mas não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Irmãos, é algo fantástico. Não tenha medo não, irmão. Deus está indo com você. Deus está com você. Há um propósito. Tem um propósito nisso. E muitas vezes a gente não entende essa questão do propósito de Deus. Porque a gente acha que propósito é para grandes coisas. Não, irmão. Você é uma peça numa engrenagem que Deus organizou. E essa peça não pode faltar, seja essa peça o guidão da bicicleta, seja a roda da bicicleta, seja o pedal, seja o banco. Irmãos,
Se faltar ali a catraca, a bicicleta não vai. É preciso que tudo esteja lá, o parafuso que segura o banco, que aperta o guidão, é preciso estar lá, irmão. Então, do pastor da igreja até o bebezinho que nós temos hoje na igreja, todo mundo, né, que está unido, nós chamamos de igreja isso, um povo unido no amor de Cristo. Você está no amor de Cristo, irmão? Você está unido no amor de Cristo, irmão? É a igreja. E aí a palavra de Deus para nós é muito clara, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu vivi a minha vida em muitos momentos com medo. A minha vida, ela, antes de Jesus, era uma vida de medo. Antes de Jesus de verdade. Porque teve a parte sem Jesus, teve a parte religiosa da minha vida e teve a parte agora com Jesus. Enquanto eu era sem Jesus e religiosidade, era uma vida de medo, de fuga, uma vida que eu não sabia o que fazer e não sabia o que optar. Fazer escolhas erradas, porque tinha medo. Irmãos, olha essa palavra em Jeremias 1,17. Se eu tivesse alguma coisa a mais a dizer, é essa palavra, irmãos. E você, prepare-se. Palavra do Senhor. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Que é para você ir. Pode ir, que Ele está com você. É Ele quem está comigo, é Ele quem está com você. Pode ir, irmão, vai na fé. E não tenha medo deles, não tenha medo, porque Deus está falando até que se você tiver medo deles, Deus vai te dar uma aterrorizada. Para você entender que você não precisa ter medo. Né? E, irmãos, Deus falou isso com Jeremias, apesar da juventude dele, porque ele sabia também que naquele tempo, né, se a gente for olhar as circunstâncias, naquele tempo era um tempo que existiam falsos profetas, falsos líderes, né? Mas você sabe o que era pior? Não era essa galera ruim de serviço que estava lá. O pior era que o povo gostava. O povo gostava do falso profeta, do líder incompetente. O povo gostava. Jeremias 2,8, olha o que diz o texto. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Tomavam um caminho de deuses inúteis. E o povo ia. É nesse momento, irmãos, inclusive, que vai aparecer uma profecia que ela vai se cumprir lá no capítulo 42 do livro de Jeremias. Mas Deus, olha como Deus é lindo, a presciência de Deus. Deus já, naquele momento, está falando, no início, na carreira de Jeremias, Deus está falando com ele. Jeremias 2,18 diz assim: Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? Deus está honrando Jeremias, irmãos. Ele está
dando ao profeta um conhecimento antecipado muito de coisas que vão acontecer para que Jeremias se sinta confiante e amparado por ele, Deus. Sabe, o fingimento do povo, ele vai ser desmascarado por Deus. Porque agora tem um profeta de verdade. Irmãos, no nosso mundo não é diferente. Tem aí uma série de falsos profetas, de falsos líderes, de pessoas enganando e sendo enganadas, e gente que gosta de ser enganada no meio religioso. E aí Deus levanta Jeremias, que é um profeta de verdade. Quando um profeta de verdade é levantado, irmãos, aí não tem jeito. Porque aí a mentira vai ser revelada. E as pessoas vão ter que escolher entre a verdade e a mentira. Então, Jeremias 3, 4 a 5 diz o seguinte: Você não acabou de me chamar meu pai? Isso é Deus falando com o povo dele, né? Meu pai, amigo de minha juventude, ficarás irado para sempre? Deus questionando o povo que fala isso com ele. Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, diz Deus para eles agora, né? Mas faz todo o mal que pode. Ou seja, eles fazem uma série de maldades, depois vão com fingimento para Deus e fala: Deus, o senhor vai ficar com raiva de mim o tempo todo? O senhor, até quando o senhor vai me tratar assim, ignorando-me? Aí Deus está dizendo para eles: olha, vocês vão falar isso comigo, mas daqui a pouco vocês vão estar fazendo coisas piores do que essas. Vocês vão estar fazendo maldades sem tamanho. Mas Deus, irmãos, Deus é lindo. Deus é lindo, tão lindo que propõe para eles o quê? O arrependimento e a confissão dos pecados. Olha só, Jeremias 3, 22 a 25. Voltem, filhos rebeldes. Vocês estão indo por um caminho errado. Sai desse caminho errado. Vem para esse caminho comigo, que é o correto. Vocês estão indo ladeira abaixo. Sai daí. Então o texto diz assim: Voltem, filhos rebeldes. Eu os curarei da sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Era para eles dizerem isto: sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. E aí eles começam todo o reconhecimento nesse texto das coisas deles. Eles vão dizer: de fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel, desde a nossa juventude. Olha só, eles reconhecem isso, né? Então, desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido, estou no texto, viu, irmãos? Tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. As ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E não temos obedecido, presta atenção nisso, e não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. Irmãos, olha que confissão de pecados linda, né? Eles fizeram toda a trajetória de erros que eles cometeram, né? Sobretudo a idolatria a Baal. Mas
a confissão mais importante é eles terem entendido isso, que eles não obedeciam a Deus. E essa confissão, irmãos, ela vai adiantar pouca coisa para aquele povo, porque eles, daí a pouco, eles vão voltar a fazer tudo de novo. Era o que Deus disse lá na palavra, né? Que eles chamam Deus de Pai, passa um pouco de tempo e eles estão lá fazendo o trem errado de novo. Aí, irmãos, só para dar um outro contexto, Deus começa a movimentar aquela terra. E aí vem uma guerra. E aí vem Nabucodonosor, que vai entrar rasgando ali pela Síria, pela Judéia, onde era Samaria, que o povo já tinha ido, já estava no exílio, e agora ele vem com vontade para levar agora os judeus para o exílio, os judeus para serem castigados. E presta atenção. Se você ler Jeremias, você vai entender o porquê das coisas. Os caras faziam um trem tão ruim que Deus não aguentava mais olhar aquilo. E não era só o homicídio, eram outras coisinhas pequenas também do dia a dia que eles faziam, que era ruim. Um mentia, um enganava. Não pense em coisas ruins só estrondosas, não. Coisas pequenas. E aí, Deus que convocou essa legião do Nabucodonosor. Então, às vezes a gente não entende o porquê das coisas, das circunstâncias, das adversidades, seja conosco, seja com as pessoas do planeta, seja com as pessoas da empresa, seja com as pessoas em vários lugares. Às vezes a gente não entende. Não quer dizer que a disciplina vem porque a pessoa está em pecado. Não é isso. A disciplina vem para que eu cresça, para que eu produza mais fruto. Mas aqui estamos falando que o povo de Deus estava indo por um caminho longe de Deus, fazendo barbaridades, e aí Deus resolve intervir. Chega. E aí, Jeremias 4:7. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Qualquer semelhança é mera coincidência. É mera coincidência. O destruidor, irmão, vem não é por causa do ímpio. Eu preciso que a gente entenda isso também. Não é por causa do ímpio, mas por causa do povo de Deus que com falsidade e fingimentos se relaciona com Deus. O povo de Deus, os judeus daquela época, e eu não sei se o povo de Deus hoje, desta época, eles se relacionavam com Deus com fingimentos, com falsidades. E então, olha uma coisa é o mal vir porque o ímpio produz o mal. Mas não era, não culpe o ímpio, não culpe o ímpio, não jogue no ímpio a conta desse problema. O povo de Deus é quem não cumpria os acordos com Deus. Jeremias 4:9. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e seus oficiais perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Olha só, Deus está falando, os reis, né? Os reis e os homens de luta vão ficar sem coragem. Algo vai vir tão avassalador que eles vão ficar trêmulos.
E os sacerdotes, que geralmente são os homens de fé, vão ficar horrorizados com as coisas que vão ver. E os profetas, os falsos profetas, vão ficar perplexos. Porque os falsos profetas, eles ficam dizendo para o povo, olha, tá tudo bem, tá tudo em paz. Tá lá no texto, lê o livro, né? Tá lá, tá tudo bem. E não tá tudo bem. E Deus vai deixar isso bem claro. O povo tá brincando, tá de meninice pela vida, irmão. O povo tá, sabe, entrou naquela historinha do parquinho de diversões e entraram, conquistaram uma terra, prosperaram, ganharam muito dinheiro e depois que ganharam muito dinheiro, ao invés de se continuar gratos a Deus, agradecidos a Deus, os caras tocam o terror no mundo, vão se aliar com o povo que tinha altares, o povo que era idólatra, que fazia esculpia deuses de madeira e vai ficar adorando deuses de madeira. O povo enlouquece porque eles prosperaram tanto e não tinham o que fazer com tanto dinheiro, com tanta coisa boa. E eu não estou dizendo que dinheiro é ruim, não, irmãos. Também tem essa coisa aqui. Eu não estou dizendo que dinheiro é ruim, não. O problema é quem usa o dinheiro. Eles se deixaram levar pela loucura, pelo ócio, e viveram a vida de meninos. Jeremias 4, 22. O meu povo é tolo. Eles não me conhecem. Eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem, diz o texto. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Jeremias 4, 22, irmãos. É tanta meninice que ficam fazendo falsos juramentos. Quando a gente fala que vai fazer dieta, sabe aquelas coisas? Vou fazer uma dieta, aí não faz. Você está enganando a quem? A si mesmo, né? A gente engana a si mesmo. Só que eles faziam juramentos a Deus, pensando que estavam enganando a Deus. Meninos, né? Como é que alguém pensa que pode enganar a Deus? Jeremias 5:2. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Esse é o povo de Deus daquela época, irmãos. Como será o povo de Deus hoje, de hoje? Né? E eu não estou julgando ninguém, não, irmãos. Não estou trazendo juízo, não. Eu só estou querendo que a gente entenda alguns porquê das coisas acontecerem. Porque a gente muitas vezes quer culpar o outro pelo mal que acontece. Só que eu estou mostrando aqui que o mal está vindo sobre um povo não por causa de gente ruim, mas por causa do povo de Deus. A justiça de Deus, querido, se manifesta sobre todos. Mas alguns querem encaminhar as pessoas que pensam que ser ímpios para o inferno. Entendeu? Algumas pessoas do nosso meio evangélico, cristão, olham pessoas ímpias e falam, essa aí está no inferno. Mas foi por isso que Jesus falou que a gente vai ter muita surpresa quando a gente chegar no céu. Olha Jeremias 5,18. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. É claro que ele está falando dos judeus, né? Que com tudo isso que eles estão fazendo de chato, de estranho, de ruim aos olhos de Deus, Deus ainda não vai destruí-los totalmente. Olha que amor é esse, né? Olha que amor é esse. E, assim, a gente
ver como Deus vai dando advertência ao povo, como Deus vai advertindo o povo. Tem muita gente que gosta de correr atrás de profecias, profetadas, né? Eis que te digo. Irmão, se há um dom que nós precisamos ter hoje, é o discernimento dos espíritos. Pois o verdadeiro profeta manda a palavra para o lugar certo, irmãos. Tem nome. A palavra de um profeta de verdade, ela tem nome, tem endereço, ela é específica, ela não tem generalizações. Tipo, um dia desses você vai assinar um documento. Olha o que diz aqui, ó. Jeremias 5,31. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? E o povo prefere mentira. Jeremias 6,10. Quem posso eu falar ou advertir? Quem escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. E aí, é pela mentira que as pessoas vivem uma religião falsa, irmãos. Jeremias 7, 9 a 11. Vocês pensam que podem roubar ou matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria, irmão. A gente fica passando a mão na cabeça, mas a coisa é muito séria. São todos culpados, ninguém será tomado por inocente, né? E, eu fazia o que o pastor mandava, o que o profeta mandava, o que o governante mandava. Não é assim que vai rolar, não, irmão. Vai ver o que houve com os filhos de Jó. Vai, Eli pecou porque não corrigiu os filhos. Samuel, no final, errou do mesmo jeito, né? Porque deixou os filhos tocar o horror na Judéia. E o próprio Davi, irmãos, deixou os filhos bagunçar tudo. Olha o que aconteceu lá. Vai lá, dá uma olhada na Bíblia. Vai na Bíblia. Olha Jeremias 7,18, o que diz? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses que provocaram a minha ira. Existia naquele tempo uma prática de adoração a deuses estranhos, e um desses deuses era uma deusa que eles chamavam de Rainha dos Céus. E olha o que Deus está falando, está todo mundo errado, não tem ninguém santo aí nesse negócio não. Sabe por quê? Porque o filho pega a lenha, o pai bota o fogo e a mãe faz o bolo, que é para dar para a Rainha dos Céus. Será, irmãos, que no nosso mundo hoje não tem filho pegando lenha, não tem pai botando fogo, e não tem a mãe que deveria talvez ser uma cristã que dissesse está tudo errado, mas não é ela talvez que faça o bolo? Tem outra passagem aí mesmo, né, próximo desse texto, que as mulheres vão dizer: olha, eu podia estar fazendo bolo, mas o meu marido sabia disso. Já pensou, irmão, quando você for arguído pelo Espírito Santo? Não no juízo, porque cada um dará conta de si a Deus, é verdade. Mas já pensou daqui até lá, você sendo arguído pelo Espírito Santo, e a sua mulher dizer: não, mas o meu marido estava sabendo. Irmãos.
As coisas, elas, às vezes, são um pouco mais do que parecem. Então, se tem pessoas que seguem o próprio caminho do egoísmo, mesmo com desculpa religiosa, eu quero só te dizer que, independente desse caminho egoísta que eles tinham, tem o caminho de Deus, que é simples. Os homens é que criam rituais, simbologias para as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, elas são simples. Não são óbvias, mas são simples. Olha esse texto. Jeremias 7, 22 e 23. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Não, aqui não está falando das prescrições feitas por Moisés, de tudo que Moisés ensinou em termos de ritual, em termos de. Está falando que as pessoas pegaram as coisas de Moisés, fizeram outras coisas, acrescentaram, aumentaram, enfim. Só que Deus falou: eu não mandei vocês fazer nada disso. Eu só disse para vocês o quê? Obedeçam-me, né? Obedeçam-me, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo e vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar. Para quê? Que tudo lhes vá bem. Olha o que Deus está dizendo. Se você andar no caminho dele, com ele, obedecendo a ele, tudo irá bem. Não importa a circunstância, a adversidade, a coisa quebrando, tudo irá bem. E depois a gente chega a um momento, irmãos, que é o ápice do negócio, que é o fechamento da nossa palavra, que está lá no capítulo 42, 5 a 7, onde o ápice da falsidade, né? Dissera Jeremias, diz a palavra, dissera Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, nosso Deus. Só que não. Eles não fizeram isso, isso era mentira. Eles fizeram o quê? Eles queriam ir para o Egito. O pano de fundo é isso, eles queriam ir para o Egito, porque eles estão sabendo que Nabucodonosor está vindo aí. Só que eles vão testar o profeta, e aí fala, vai lá falar com Deus para ver se vai dar tudo certo, e o que Deus responder nós vamos fazer. Aí o texto, irmãos, ele prossegue assim, ó, diz assim: 10 dias depois o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Irmãos, 10 dias depois. Tem gente no nosso meio hoje que se falar com Deus hoje, Deus não responder, instantâneo, igual no WhatsApp, se Deus não estiver online, se Deus não te, entendeu? Aí o cara já, opa, não quero mais não. Deus respondeu 10 dias depois. É porque quando ele quer, e ponto. É quando Deus quer, e ponto. Só que os caras falaram isso com Jeremias, mas eles mentiram. Porque aí Jeremias foi e falou com eles que a vontade de Deus era que eles ficassem ali onde eles estavam. Né? Ficar ali onde eles estavam. Irmãos, Jeremias estava lá quieto. As pessoas é que foram de falsidade pedir conselhos a ele. E às vezes o profeta está lá quieto. Aí vai o abençoado e pede o conselho de Deus. Irmão, se não vai cumprir, é melhor ficar calado. Fica ali, quietinho. Jeremias 42, 21, 22. Eu lhes disse, hoje mesmo, que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer. Mas vocês não estão obedecendo. Agora, porém,
estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome, pela peste, no lugar que vocês desejam residir. Ou seja, era para eles ficarem lá, Deus mandou eles ficarem lá, eles não quiseram ficar lá, eles quiseram ir para onde o coração deles, o egoísmo deles mandava. Eles já estavam decididos. Aí Deus falou: Jeremias, fala para ele o seguinte: tudo bem, é assim, tão de falsidade, tão de meninice, tão de fingimento. Então diz aí o seguinte: a guerra vai alcançar eles lá. E aí, irmãos, esse texto para mim é muito sério, porque eles queriam ir para o Egito. O povo egípcio estava lá quieto, estava tranquilo, sossegado lá. Aí vai o judeu para lá, e o judeu levou para lá o quê? A guerra, a desgraça, a destruição. Veio Nabucodonosor, destruiu todo mundo, pegou, matou o faraó do Egito, destruiu tudo. Deus tinha mandado o povo ficar lá, porque o povo foi consultar a Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus falou: fiquem aí. Aí eles, ao invés de obedecer a Deus, o que eles fizeram? Ah, não, isso é coisa de Jeremias, vamos embora. Irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. Não é para esse propósito que Deus... não é esse o propósito que Deus tem para nós, para nossas vidas. Mas Ele mesmo responde qual é o propósito. Olha lá Jeremias, no capítulo 4, volta lá, capítulo 4, verso 2. Se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, ou seja, se você for fiel ao Senhor, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Irmãos, entendeu isso? Se eu for fiel a Deus, se eu for justo, se eu for reto diante de Deus, então as nações serão por Deus abençoadas e nele se gloriarão. É por isso, irmãos, que nós devemos fazer a vontade de Deus. Se Deus te plantou aí na igreja que você está agora, é porque tem um propósito. Se você for sair da igreja, certifique-se que já cumpriu o propósito, porque se sair for de Deus, Ele mesmo vai te abençoar e prosperar por onde você for. Mas se o sair ou ficar for da sua vontade, não de Deus, vai dar problema. Vai dar problema. É por isso que precisamos ter certeza do propósito de Deus para as nossas vidas, porque Ele nos chamou para sermos abençoadores. E eu vou repetir o texto com você. Jeremias 4:2. Se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Irmãos, eu desejo que você fique em paz, que você tenha paz, que esse texto te ajude como está me ajudando. E quero te dizer o seguinte: se você olhar para a sua história com Deus, você verá qual o propósito dele para a sua vida em qualquer tempo. Qualquer tempo. E mais, se você olhar para a sua vida agora e ver que você está abençoando ou sendo abençoado, porque quem é abençoado dá ao outro a oportunidade de ser abençoador. Então, se você estiver abençoando ou sendo abençoado, seja muito, ou seja por pouco, isso quer dizer uma coisa: você está no caminho certo. Você está no caminho certo. E a paz do Senhor te alcance, resida no seu coração. E nós vamos refletir sobre tudo isso, lendo o livro inteiro de Jeremias. Irmãos, fique com Deus. A paz do Senhor Jesus te alcance.
Amém.